Olha, eu não sei você, mas eu, muitas das vezes, fico preocupado com as coisas do dia a dia. Por exemplo, o que comer, o que vestir, o que beber, o que fazer. Mas no estudo de hoje, iremos aprender que o nosso esforço cotidiano não deva se limitar apenas a essas coisas. Por isso, quero começar com uma pergunta: o que você mais precisa, humanamente falando? O texto do nosso estudo diz o seguinte: a Bíblia nos diz que todos temos uma necessidade e, em função dela, devemos trabalhar. Quer descobrir o que mais necessita? Leia João 6:27 e responda com que finalidade você deve trabalhar. Diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A Bíblia fala algo muito interessante aqui: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para onde? Eternidade. Comida que perece é aquela comida que deixa de existir. Por exemplo, os antigos, como a Bíblia menciona, na peregrinação durante o deserto, eles se alimentavam do maná, mas logo ou no outro dia, eles voltavam a ter fome. A mulher samaritana, quando chegou a Jesus, ela foi buscar água no poço. E naquele diálogo com Jesus, Jesus falou: olha, eu tenho uma água e se você beber dela, nunca mais terá sede. Então, ela estava buscando saciar uma sede temporária. Quando nós saímos para trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro e comprar o nosso sustento, esse dinheiro e esse sustento também é temporário. Existe algo muito importante nesse versículo. Existe um alimento que não alimenta apenas o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Por isso, estamos falando aqui de alimento para a nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu devo me preocupar a partir desse versículo, o que nos ensina, é com o alimento espiritual, o alimento para o meu espírito. E a segunda é que o meu alimento não deva ser apenas para mim. Olha, a natureza tem algo tão belo nela, que é o princípio de doar ao outro sem querer nada em troca. Por exemplo, o sol não ilumina a si mesmo, ele ilumina a casa, ele ilumina a montanha, os pássaros, a humanidade. Os rios não bebem da própria água, é para os outros, é para os animais, é para as plantas, é para aqueles que estão passando com sede para beber a água. A árvore também, ela não produz fruto para si mesma, ela não alimenta de si, é sempre para o outro. Então há uma lei na natureza de doação, o princípio de doar sem querer nada em troca, muito lindo. E nós, como criação de Deus, como filhos de Deus, devemos também trabalhar não somente para nós, porque senão seremos como aquele galho que vive para si mesmo, não produz fruto para o outro, seca, porque nele não passa a seiva de Jesus, nele não passa a seiva da árvore. Isso faz com que ele seque, logo é lançado ao fogo e queima. Então, que viemos aprender a partir disso, que devemos nutrir a nossa vida espiritual. E segundo, não trabalhar para uma vida apenas egoísta a mim mesmo, mas também para os meus irmãos, aqueles ao qual eu irei me dispor para ajudá-los. No texto do estudo diz o seguinte: o pão material está destinado a perecer, mas a Bíblia, no entanto, fala de um pão de Deus, de um alimento que permanece para a vida eterna. E a pergunta é o seguinte: o que é que o pão de Deus faz? Está em João, capítulo 6, versículo 33.
Diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vocês lembram do que eu acabei de falar sobre o pão, o maná que desceu do céu e alimentava o povo que estava peregrinando no deserto? Aquilo era apenas uma prefiguração, algo que apontava para aquilo que ia acontecer lá na frente. O verdadeiro pão que desceu do céu e deu vida ao mundo. Estamos falando da encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trazendo vida para toda a humanidade. Quando a gente fala que Jesus é o pão da vida, é esse pão que nos dá abundância, que nos leva para a eternidade, pode soar estranho falar, Jesus é o pão da vida. Mas quando falamos que Jesus é o pão e Jesus é a água, é como se a gente estivesse falando que ele é a refeição principal, a mais necessária para o corpo. Porque antigamente falar que algo era pão ou água era justamente falar da principal refeição dos povos antigos. Então é como se eu falasse que Jesus é a minha refeição principal, o que não pode faltar para nutrir o meu corpo. Por exemplo, hoje a gente não pode ficar sem almoço, sem o arroz, sem o feijão, sem a carne, sem o bife, a batata, justamente por isso, porque isso é o que nutre e mantém o nosso corpo de pé, assim como a água que é tão necessária. Então, quando falamos que Jesus é o pão da vida, em metáfora, estamos falando que ele é a refeição necessária para a nossa vida. Por isso nós devemos nos alimentar dele. E ele é o pão que desceu do céu, manifestou entre nós e trouxe vida para mim e para você. Fazendo aquela comparação, no deserto, maná desceu, os alimentou, mas no outro dia eles sentiam fome. Jesus Cristo desceu do céu e nos alimentou espiritualmente. E por isso nós não teremos mais fome e nem sede, porque ele nos nutre constantemente. Jesus quer te convidar para viver novidade de vida. Porque existem muitas pessoas que estão respirando, que estão falando, que estão caminhando, humanamente falando, estão vivas, mas espiritualmente falando, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, mortos vivos caminhando pela humanidade. Mas Deus quer que você não viva apenas essa vida carnal, mas tenha abundância na eternidade, vivendo uma vida espiritual. Por isso, nós devemos diariamente se alimentar desse pão, que é Jesus Cristo, e beber dessa água, que é o próprio Cristo, para que assim venhamos alimentar diariamente o nosso espírito e caminhar rumo à eternidade. A próxima pergunta é: quem é o pão da vida? A resposta está em João capítulo 6, versículo 35. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nesse texto, vemos claramente que existe uma fome e uma sede espiritual, e somente Jesus Cristo pode supri-la. Você já percebeu? A humanidade tem um buraco do tamanho de Deus, é um vazio, é como se fosse um buraco negro e consome tudo que está à sua volta, consome energia, consome matéria e nunca está satisfeito. A humanidade é assim, a humanidade ela tem fome, só que como ela não sabe do que tem fome, ela vai experimentando tudo. Já aconteceu isso com você? Sabe quando você sente aquela fome e você come um biscoito e se fala:
Não é isso. Aí você come um pão com ovo, aí de repente começa a suprir a sua fome, de repente você bebe uma água, aí de repente você está empazinado, porque você está com desejo de se alimentar de algo que você não sabe o que é e vai testando as coisas. E a humanidade faz isso, porque o seu ventre, olha o que a Bíblia diz, que Deus plantou a semente da eternidade no coração do homem. Então o homem tem um buraco no seu coração do tamanho de Deus. E como o homem não sabe com o que preencher, como o homem tem fome e não sabe do que, ele preenche com bebida, preenche com droga, preenche com sexo, preenche com uma vida desregrada, preenche com vandalismo, com a raiva, com desentendimentos. E vamos sempre tentando preencher esse buraco com coisas que nunca vai saciar a fome. E como um buraco negro vai sair consumindo tudo, energia, matéria, o que tiver. Só que, meu querido, essa fome é de Deus. Somente Deus pode tapar o vazio que é do tamanho dele. Esse vazio é uma eternidade que precisa ser preenchida no seu coração. E somente Deus pode supri-la. É essa fome, é essa sede, é esse vazio espiritual. Somente Ele pode preencher. O que vai acontecer se você crer em Jesus? Isto é, comer o pão da vida. Leia em João 6,51 e encontre sua resposta. Aqui ele fala que ele é o pão vivo que nos conduz à eternidade e que devemos comer deste pão que é a sua carne. Nas entrelinhas, Jesus está explicando aos discípulos o seu alto sacrifício. É o anúncio prévio que ele está falando. Olha, a minha carne vai ser massacrada, o meu sangue vai ser derramado, o meu alto sacrifício trará vida eterna para a humanidade. Então, nas entrelinhas, é isso que ele quer falar, o anúncio prévio do seu alto sacrifício. E por isso que alimentar é isso, é crer nele de todo o coração, e devemos nos alimentar diariamente do Cristo. Leia João 6,50 e responda: por que devemos comer o pão da vida? Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Como foi dito anteriormente, o pão é Cristo. E todo aquele que comer deste pão não deixará de existir, porque a sua vida transcenderá o tempo, o espaço e essa carnalidade. Meu amigo e minha amiga, esse corpo é provisório. Deus tem um novo corpo para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um novo mundo para você. É isso que Ele quer nos ensinar. Agora a pergunta é o seguinte: por que Jesus desceu do céu? A resposta está em João 6,38.
porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que profundo. Deus Filho, que se manifestou em carne e assumiu essa nomenclatura, Jesus Cristo, ele fez tudo isso em obediência ao Pai. Mas não podemos esquecer que o Cristo também é Deus. Tem uma frase que eu acho muito linda que diz assim: o maior feito não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. E isso ele fez através de Jesus Cristo. Então, Deus, na condição de filho, foi submisso e obediente a ele próprio, porque ele, em pessoa humana, em carne, poderia simplesmente dizer: eu não quero isso. Tanto é que no jardim do Getsemane, Jesus orou. Aí ele faz uma oração não como Deus, como homem. Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Ele é fiel, ele é um servo, ele é obediente até a morte de cruz. Bom, Jesus veio realizar a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? Leia João 6,40 e responda. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, para justamente quando as trombetas tocarem, ressuscitarem. É isso que Deus quer, que você tenha a vida eterna. Mas para você ter, você precisa crer nele de todo o coração. Você já percebeu que Jesus Cristo é um gentleman? Ele é muito educado. Ele nunca vai arrombar a porta. Ele nunca vai dar um chute nela e entrar na sua vida forçado. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você ceará comigo. Ele quer um relacionamento pessoal, íntimo, de amor com você. Só que você tem que ouvir a voz, como uma ovelha que reconhece a voz do seu pastor, seguir, abrir, deixa ele entrar e cear contigo, diferente do inimigo. A Bíblia deixa bem claro que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele arromba a porta, derruba os móveis, saqueia a casa, machuca as pessoas. A vida que Jesus está te convidando é para a vida eterna. Então, para você ser salvo, você tem que aceitá-lo. Jesus nunca vai falar: olha, gente, eu vou entrar e vocês têm que me aceitar, é rápido, porque senão eu estou indo embora. Não, Jesus bate educadamente. Se você abrir e aceitar, você recebe a vida eterna. Agora, se você não abrir e aceitar, como que você vai receber a vida eterna? E você vai estar nas mãos do mal deste século. Você estará nas mãos do inimigo, porque você não abriu a porta para ele entrar. Esta é a proposta que ele te oferece. Abra a porta para que ele entre e ceie contigo. Você quer abrir essa porta? Reflita sobre isso. E a próxima pergunta: sabemos que Jesus foi até você, mas o que acontecerá se você for até ele? João 6:37.
Olha o que diz esse texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Tem um outro versículo que diz algo semelhante a isso, quando Jesus faz um convite à multidão. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos trarei descanso. O jugo é suave, o fardo é leve. É o convite que ele faz para você. Ele deixa bem claro, de modo nenhum te lançarei fora. Ah, Mateus, mas eu peco. E daí? Ah, Mateus, mas eu errei, eu falhei, eu pisei na bola. Muitos sabem quem eu sou. A pergunta não é quem você é. A pergunta não é o que você fez. A pergunta é o que você fará agora. Ele te convida. Então levante de onde você está e se entregue a Ele. Qual medo você tem? O que você perde? Ele está te convidando. De modo nenhum Ele te lançará fora. Ah, mas será que eu vou conseguir parar aquelas práticas antigas? Meu amigo, isso não me interessa e também não te interessa. Quem fará a obra, quem te convencerá do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra da restauração, a obra regeneradora no seu coração. A única coisa que você precisa fazer é levantar e aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. É no caminho que a transformação acontece. Levanta e siga-o. Seja um discípulo de Cristo. Talvez você está perguntando, tá bom, Mateus, você está me convidando para eu levantar, fazer isso, fazer aquilo, aceitá-lo, aceitar o convite, abrir a porta para ele entrar. Mas como que eu vou fazer isso? É uma pergunta justa. Olha o que diz essa pergunta. O que você precisa fazer para ter a vida eterna? Leia João 6:47. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quando a Bíblia fala sobre crer, devemos entender que o crer não é apenas acreditar. Inclusive no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre isso. Muitas pessoas acreditam que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Ateus da prática afirmam verbalmente que Deus é, que Deus existe, mas o nega em suas práticas. Por exemplo, quem tem o hábito de dar bênção, pai e mãe, quando levanta de manhã, escova os dentes, arruma, se alimenta, antes de sair, o que fala? Pai, benção, mãe, benção, inicia um diálogo com eles, dá bom dia, abraça. Você sabe que eles existem e que é necessário ter uma relação. E por que não é assim com seu Criador? Por que você não faz isso com Deus? Bom dia, papai. Um beijo, um abraço. Estamos iniciando um novo dia. Muito obrigado pela oportunidade de viver. Agradecê-lo, ser grato diariamente a Deus. Então tem muitas pessoas que sabem de sua existência, mas o negam na prática. Então devemos pedir diariamente: Deus, me ensina a viver, me ensina a trazê-lo à minha carne, me ensina a ler as Escrituras, me ensina a viver em santidade, me ensina a refletir o teu caráter, Pai. Eu preciso que a sua natureza nasça diariamente em minha vida. É isso que eu preciso. Então nós devemos ter essa consciência, pedir diariamente a Deus, conversar diariamente a Deus, para que não venhamos cometer isso e entrar nesse dado, que é negar a Deus na prática, mesmo que a nossa boca afirma que Ele existe. Então, quando você crê, você tem que crer de todo o coração. Você tem que crer com todas as suas forças. Você tem que crer com todo o seu intelecto, alma, corpo e espírito convergindo, focados
em agradar a Deus. O texto do estudo diz o seguinte: para termos a vida eterna, precisamos crer em Jesus Cristo. Porém, muitos ainda não têm a vida que Jesus Cristo oferece. E ele explica por que essas pessoas se encontram nessa situação. Então a pergunta é o seguinte: por que muitas pessoas ainda não têm a vida eterna? Então essa é a vontade de Deus, que todo homem que ver o Filho creia nele, para que tenha vida eterna. É desejo de Deus, assim como há um relacionamento, uma comunhão com essa família chamada Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer adicionar um quarto elemento nessa relação. Eu e você, a humanidade, ele quer relacionar conosco. Por isso que nessa dança eterna, nessa valsa eterna, que começou da eternidade passada à eternidade futura, ele quer adicionar eu e você. Por isso, meu querido, levante-se de onde você está, vá até ele. Ah, Mateus, mas você não falou que ele foi para o céu? Como é que eu vou até ele? Pela fé. Entre no teu quarto em secreto, se prostre diante dele e o trono da graça irá se manifestar espiritualmente para lhe conceder o perdão, para que Jesus estenda a tua mão e receba você como filho e filha eleita. O espírito de adoção, ele irá te adotar, o espírito que clama Abba, Pai. Meu querido, a eternidade não está atrelada com coisas morais, o que fazer, o que deixar de fazer. Está atrelada, sabe com o quê? Com aquele que crê de todo o coração, aquele que se entrega, se joga ao desconhecido, se lança na eternidade nos braços do Pai. Os reparos que precisamos fazer dessa humanidade caída que está presente em nós é durante a nossa existência, é durante a nossa jornada, e o Espírito Santo nos ajudará. Bom, depois de ter falado tanto sobre que Jesus te convida, que Jesus te quer e que você deve abrir o coração, temos uma última pergunta. É o seguinte: qual a única maneira de você ter a vida nova que Jesus oferece? João 6:53. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Dependendo da forma que falamos isso, muitos podem entender equivocadamente. Mas lembrando, não vamos nos ater na literalidade das palavras. Vamos nos ater ao sentido que Cristo quer dar ao que Ele está falando. Que Ele usa analogias, Ele usa metáforas. Então, para ter vida, devemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso pode parecer um certo terror para quem não entende. Porque, inclusive, nos tempos de Jesus, muitos acusavam Jesus de
de ensinar antropofagia, canibalismo. É como se fosse um banquete onde todos iriam comer da carne dele e beber do seu sangue. Inclusive, muitos da sua época o acusavam disso. Era uma seita que orientava os seus discípulos a fazerem isso. Olha que terrível. E nós não devemos também cometer esse erro no presente século. Aqui ele está falando que nós devemos unir pessoalmente com ele, ser um com ele em corpo, alma, espírito, em carne e sangue. Devemos nos alimentar dele. Isso significa, meu querido, crer nele de todo o coração. Que quando você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, ele vem morar dentro de você para ser um. Você lembra que o apóstolo Paulo falou? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa experiência mística que ele nos propõe de deixar ele sobressair em nós, e aos poucos vai diminuindo, morrendo todo dia um pouquinho do Mateus, que nascendo todo dia um pouquinho de Cristo, para que eu seja um com ele, e que também futuramente, talvez hoje eu não posso, mas futuramente eu posso dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E também, eu não sei se você sabe, mas fazemos isso num ato simbólico chamado Santa Ceia, onde é partido o pão, porque ele é o pão da vida, e é onde é servido o cálice de vinho. Então, quando comemos do pão, simbolicamente estamos comendo da sua carne e simbolicamente estamos bebendo do sangue. Então, muitos também entendem esse texto como aquilo que ele nos ensinou. Faça isso em memória de mim, para sempre entendermos que devemos ser um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, nós devemos ser um com a Trindade. Já que aprendemos tudo isso, vamos fazer o resumo. No estudo 2, aprendemos essas 6 coisas. Primeira, há um pão da vida para o mundo. Segunda, Jesus é o pão da vida. Terceira, você precisa desse pão. Quarta, Jesus veio ao mundo realizar a vontade de Deus. Quinta, a vontade de Deus é que todos tenham vida eterna. Sexta, para ter vida eterna, precisamos ir até Jesus. E a pergunta é, hoje, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Continuar sentado ou se levantar e ir até ele? Fica o nosso convite, vá até Jesus. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, deixa um like, deixa os comentários, gostei. Se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com o seu amigo. E se você tem questões, olha, Mateus, você não respondeu muito bem minhas dúvidas não. Deixa as suas perguntas, isso vai nos ajudar a elaborar conteúdos segmentados nas suas dúvidas. Então é muito importante você participar conosco e nos ajudar a construir esse conteúdo. Um abraço a todos.